com todos liberados, um possível Grêmio. Sim, vamos lá. Thiago Volpe, João Pedro. Tá. Aí o zagueiro. Tá. Ou o Locante. Não, mas se vem um zagueiro, possivelmente ir pro lado direito. Né? Aí o Gemerson, acredito que o Gemerson não vai perder a posição para um cara que por isso que eu botei, ele ou o Lucas, um contratado recente e o Gemerson. E o Gemerson, a zaga do Grêmio. E a lateral esquerda, o Esteves. Tá. Aí o meio campo, Cuejar, Vila Sante. Tá. Aí tu tem Christian Oliveira, Cristaldo e Amuso. E na frente o Bright White. É outro time, né? Melhora bastante. Cara, só que tu tá fazendo trocando um time... aqui, Munari, olha só. O goleiro, um zagueiro, o lateral esquerdo, os dois extremas. Tá trocando meio time. Eu não tenho dúvida. Esse time tem que dar encaixe rapidamente. Exatamente. O primeiro desafio é o bid. O primeiro desafio do Grêmio é o bid. O segundo desafio é o Quinteiros em... Vamos lá, o Grêmio tem que jogar em Roraima na quarta. Em uma semana, sem poder treinar, dá um encaixe para esses caras poderem estar... possivelmente no jogo contra o Juventude. Eu acho que já se foi o tempo. Eu vi, o César viu, o Gabardo. Talvez todos nós tenhamos visto em algum momento de um time receber um ou dois jogadores. Tô lembrando aqui, vou lembrar um caso. 89, que o Grêmio foi jogar em Vacaria e recebeu durante a semana, recebeu Edinho, recebeu Elcio, Jandir e lançou o Almir. E o Lino também não veio naquela... O Lino veio. Sim, e lançou o Almir. Que não era titular. Que era da base. E aí o Grêmio chegou lá e com o Claudião de técnico também estava estreando, né? Acho que era o Cláudio Duarte estreando. Sim. Então, o Grêmio vai pro jogo para escapar do octogonal da morte. Exatamente. E aí vai lá e ganha do Glória de Vacaria. Eu acho que isso aí não existe mais para uma fase decisiva de gauchão. Sabe? E aquele jogo era contra o Glória de Vacaria. Não tem mais lugar hoje no futebol para chegar e montar um time, por melhores que sejam os jogadores. Olha as dificuldades que as seleções passam quando reúnem conhecidos em 3 dias para treinar e jogar. Eu acho que é um prejuízo gigante que o Grêmio tem dessa última hora. Eu não estou discutindo os reforços. Tudo bem. O timing do gauchão FIFA, ele é completamente distinto do timing que o Grêmio está trabalhando. O Grêmio está montando time para a temporada. E o gauchão FIFA exige um time que esteja pronto no começo da temporada, mas aí o Grêmio... com continuidade. O Juventude montou um time novo? Sim, Gabardo. Mas o Juventude tem o Fábio Matias, que já estava no vestiário no ano passado. Essas contratações que o Grêmio está fazendo, né, elas têm relação direta com o dinheiro que vai entrar da venda do Nathan Fernandes. O Botafogo acabou de fazer o anúncio oficial daquilo que todo mundo sabe, né? Nós agora é oficial, o anúncio está feito. O Botafogo comprou o Nathan Fernandes. Tem um detalhe aqui... que está na matéria do GE, deixa eu ver se está no anúncio do Botafogo também, que o Botafogo está adquirindo 100% dos direitos econômicos. E isso me parece importante, porque aí o Grêmio não teria valor a receber no futuro em caso de uma revenda. E esse é um jogador com potencial de revenda. Tu pode ter, independente do percentual dos direitos econômicos, tu pode ter alguma regra contratual em cima da mais-valia, né? Porque são duas coisas diferentes. Mas aí seria, fico com 20% do que o Botafogo pegar mais do que os 7 milhões de dólares. Pode chegar a 10 dependendo das metas. Que em alguns casos é bem relevante também. Em alguns casos é bem relevante. Sobretudo nos casos de entrada na Europa. Sim. É muito relevante. Mas numa primeira venda, vamos lá, digamos que o Nathan estoure no Botafogo. Que ele possa ser vendido por 20 milhões. 2.600, 2 milhões e 600 dólares. Mas assim, o Nathan teria que estourar e ser vendido num padrão Luiz Henrique. Sim. E aqui nesse valor aqui tem uma pequena alteração em relação ao que se tinha de notícia anterior, né? Que era 7 mais 3, 7 milhões de dólares e mais 3 de bônus. O Grêmio pediu, vai ganhar um pouquinho mais do fixo, ficará 7 milhões e 500 mil dólares fixos e mais 2 milhões e 500 mil dólares de metas, que é o número de partidas disputadas pelo Botafogo, enfim, aquelas outras questões, tá? Então o Nathan Fernandes é jogador do Botafogo. Não vimos jogar, né? Uma pena. Uma pena. Não vimos jogar. Nathan Fernandes, a impressão que deu desde o surgimento do Nathan Fernandes é que o Grêmio resistia ao talento do Nathan Fernandes. O Nathan Fernandes sempre jogou pontuado por mas ele não consegue suportar o jogo todo. Mas ele não dosa o fôlego. Mas não sei. Aí o Nathan Fernandes começa uma pré-temporada depois de todo mundo para ter mais capacidade física. Aí surge o Gustavinho, ele tem lesões. Aí se fala muito do comportamento extracampo dele. Mas o Nathan Fernandes nunca foi um jogador que esteve na prioridade do Grêmio.
Ele sempre foi secundário e tá indo pro Botafogo. Tomara que lá... Ele é carioca, né, Gabá? Ele é carioca, tá voltando pra casa. Ele é da mesma escolinha de onde veio o Gabriel Mack. Pois é. Tomara que lá no Rio ele consiga se reencontrar e na estrutura do Botafogo desabrochar. Ele tem muito potencial. O Flamengo tem pânico quando vê o Nathan Fernandes, porque eu acho que 2 das melhores atuações do Nathan foi entrando em jogos contra o Flamengo. Se o Christian Oliveira der certo... O clima entre Botafogo e Flamengo tá bom. Tá bom, né? Pois é. Se o Christian Oliveira der certo, terminou em briga feia o jogo, Só sobre o Nathan, o Simon manda a notícia, o Grêmio vai ficar com mais valia, sim. Mais valia. Mais valia e tem algumas metas, né, que tu colocaste também, mas o Grêmio fica com 10% de mais valia. 10%. Então, se for, por exemplo, se chegar a atingir as metas, chegar a 10 milhões, se vender por 20, daria $1 milhão, né? É bom, né? Se o Christian Oliveira CCD der certo, eu acho que ninguém vai reclamar da venda do Nathan Fernandes, né? Porque é um jogador que também é jovem, que também tem poder de revenda, e tem 22 anos de idade e está vindo por um valor inferior ao da venda do Nathan. Agora, se ele não der certo, é outra história. O que eu acho sobre venda de jovem jogador, tem um ponto, tá? Que a venda do Nathan Fernandes me incomoda muito. Muito. Que é a certeza de que o Grêmio trabalhou mal a valorização dele internamente. Eu não sei se o Nathan vai ser craque, eu não sei se o Nathan vai jogar nos grandes da Europa, eu não sei nem o tamanho dele ainda. O que eu sei é que ele é um jogador que desde os 10 anos está no Grêmio e que em determinado momento ele fez parte de uma construção da seleção brasileira que tinha ele como uma das referências de jovens jogadores do Brasil, tá? E eu vou repetir, não sou eu aqui que vou definir se o cara é craque ou que não é. Não tenho esse poder e a minha opinião pouco importa para isso. O que eu sei é que quando tu tem um ativo valorizado por um mercado que paga babilônias, tu precisa de alguma maneira internamente blindar, cuidar, entender até que ponto aquilo ali não vai virar isso. Esse jogador, quando surge no profissional com 16, 17 anos e estreia no Campeonato Brasileiro ao lado do Soares, e o discurso, Gabardo, inclusive desta mesa aqui, pelos relatos da reportagem, era de o Grêmio coloca Nathan Fernandes no profissional para que ele aprenda com Soares, para que ele tenha o cuidado de Soares. E aí o Grêmio então ele tem um lance, por exemplo, lá no São Januário, que nós estávamos juntos. Verdade. O Grêmio tá ganhando o jogo já no final do jogo, ele recebe uma bola num contra-ataque, ele dá um balãozinho no zagueiro e quase marca um gol lindo em São Januário, quando o jogo já tava 3-2 pro 3-2, 4-3. 4-3, 4-3 pro Grêmio. O que acontece depois disso? O Grêmio desvaloriza o seu ativo em cima de algo que é muito complicado, que é assim, não, o Grêmio deu todas as oportunidades e ele é que não aproveitou. Eu não fiquei com essa sensação. O momento em que ele realmente cai e aí some do radar é o jogo que ele entra contra o Atlético Mineiro como centroavante para segurar a bola na frente e sair 20 minutos. Mas ali já tinha ficado um tempão sem jogar. Um jogo com a Arena foi voltando. Foi tudo muito estranho com o Nathan. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, eu dou a justificativa que eu quiser e a narrativa que eu quiser para um fracasso do jogador de futebol. Se tu quiser aqui, eu escolho para ti e te entrego 30 narrativas que tu vai... O que eu defendo nessa hora, quando tu tem um ativo tão valorizado, que é o caso dele, tu precisa de alguma maneira botar ele num lugar que tu preserve o ativo. Esquece da bola. O ativo. É muito raro. Muito raro. Olha só, o Grêmio tinha... e isso, qualquer pessoa de base, o Léo que cuida mais também, gosta, é interessado como eu nas questões da base, o Grêmio tinha uma dupla de ataque que era considerada a dupla de ataque talvez da melhor geração das categorias de base na história do Grêmio. Era isso que se dizia. Nathan Fernandes e Cauã Kelvin. O que se dizia internamente era: nós temos 2 jogadores espetaculares. O Cauã Kelvin foi vendido por $1 milhão com 18, 17 anos e tá no Braga B, uma coisa assim, ou seja, diminuiu o seu tamanho. Claro. O Nathan Fernandes foi desvalorizado no ano passado e foi vendido agora por $7 milhões para um clube brasileiro.
Se tu tem 2 jogadores com esse tamanho e eles não dão certo, e eu vou repetir, não é a bola deles, é o mercado deles. É porque, de alguma maneira, a tua estrutura precisa pensar. Eu fiquei com a sensação. Vocês viram, Diogo, uma entrevista, Diogo, do Fernando Diniz pro Charva Podcast. Espetacular. Que o Fernando Diniz fala sobre essa formação e ele fala sobre essa parte aí. De como a gente perde talento pela estrutura do clube. Não, porque a gente vai olhar assim pro Kelvin, ele tá no Braga B, a prova de que ele não tinha bola, o Grêmio tava certo. Não, talvez a forma como foi levada, exatamente, mas a forma como foi construída a carreira dele até virar profissional, o clube também tem que participar disso, né? E o Fluminense dele era bem jovem, né? Cheio de garotos. Não, mas por exemplo, o John Kennedy, porque esse assunto começa pelo John Kennedy, que ele conta todo como é que foi, que eles tentaram recuperar o John Kennedy e não conseguiram. Mas eles, naquele ano eles conseguiram, mas que precisava mais. É preciso dizer isso. Tu não pode... eu vi também, é muito bonito o discurso dele, mas na hora de montar time, então os caras velhos. É claro. Nominar, ele tá falando desculpa, mas ele tá falando. São 2 pontos. Ele não está falando do aspecto tático e técnico do time. Ele está falando da construção dos jogadores do futebol brasileiro. E aí vale para Grêmio, para Inter, para Flamengo, para qualquer clube disso. Que são meninos que já vêm de lares muitas vezes desalinhados, que saem com 9, 10 anos de casa e não tem a referência paterna, que tu precisa ter uma construção psicossocial desse menino. E essa preocupação é preciso ter para que tu tenha profissionais mais na frente. Tem uma frase que é maravilhosa. Tu conversa com um jogador, ele tem BMW, ele tá rico. Tu conversa 10 minutos com ele, em 10 minutos tu começa a tocar em alguns pontos e ele tá chorando. Porque eles têm essa carência, eles têm esse vazio. Então o clube precisa cuidar. Avançou-se muito, né, César? Avançou-se muito. Mas isso explica muito também porque que às vezes em grupos eles se reúnem e se colocam assim pro lado da religião. Porque ali eles são abraçados, porque ali eles têm como desaguar essas emoções, assim, então e muitas vezes as referências deles se tornam esses caras que estão numa hierarquia superior dentro dessas... Exato. E o Inter e o Grêmio fica tanto tempo com os garotos que eles podem já sair pastores, né? CCD? Vão jogar quando eles forem pastor já. E depois do intervalo. No Sub-26 é que eu acho que é uma discussão boa essa discussão, e a gente já tá mandando, cara entrou na igreja com 16 anos, 10 anos depois, pastor já. Isso. O cara lateral direito e pastor já.